Bom, o grande problema do próximo período, logicamente a imprensa burguesa já tem falado sobre isso daí, é tema recorrente nas reportagens, mas o fato, né, o fato mesmo está resumido aqui numa reportagem do jornal Estado de São Paulo, que diz o seguinte: não sabemos ainda as propriedades da cepa de Manaus, nem como as vacinas que dispomos vão se comportar diante dessas novas cepas. As novas cepas são o problema aí que está colocado, ameaçando, né, o crescimento e a disseminação do vírus, o vírus que passa por uma mutação e torna-se mais difícil, né, de que ele seja combatido aí pelas vacinas existentes. E a reportagem dá conta de que a testagem, né, os exames e tal, não alcançaram, segundo eu entendi aqui, nem mesmo a casa do milhar de testes, né? Já há alguns meses já se fala das novas mutações do vírus, né? Na Inglaterra, na África do Sul e em Manaus, o Brasil teria sua própria versão, né, nova versão do coronavírus, ameaçando, né, por fim, levantar o número aqui como uma onda gigante, né? A ameaça de cobrir o país inteiro com o avanço da pandemia, com o aumento do número de mortos, né? Enquanto isso, a direita mantém a sua guerra da vacina, né? Nós temos aqui a expectativa. Chegamos a 0,9, como o companheiro Antônio Carlos falou. Onde que está aqui? Bom, vocês viram as duas imagens, a ilustração do que é um tsunami em larguíssima escala e as cenas que se repetem aí com tanta frequência, né, de maneira tão gritante no país, que a imprensa é obrigada a falar de outra coisa, a não mostrar, né, cenas como os enterros, as valas aí coletivas abertas aí simultaneamente em vários cemitérios, né, de norte a sul do país. Antônio Carlos, vem aí um tsunami, uma onda, né? Falam aí da nova onda. Essa daqui aparentemente não vai ter defesa, não vai ter barreira capaz de segurar. É isso mesmo? Ao contrário do STF, que é tão criativo, né? Quando se trata de ferrar o povo, como a gente viu no caso do Lula, é, a gente queria agir com modéstia nesse caso, né? Ontem um artigo muito importante, muito interessante, publicado no Estadão por um biólogo, né? Uma pessoa da área, especialista, né? Justamente nesse assunto, né? Formado em especialização em biologia celular e molecular, né? E ele também foi modesto. Ele falou o seguinte: o Brasil está na avaliação dele, que não é uma avaliação dele, ele também fala que não é própria. Ele diz: tudo indica que um tsunami vai atingir o Brasil, né? E ele se referencia, ele fala, ó, vou sendo modesto, ele cita o estudo, né, de um especialista que avaliou justamente essas três novas cepas que estão sendo as consideradas mais importantes no mundo, né, do novo coronavírus, essa do Reino Unido, da África do Sul e de Manaus. E o cara, o David Ho, ele não é pouca coisa, ele é o cara simplesmente que apresentou aí a solução do coquetel de remédios para HIV, né, e que fez com que HIV deixasse de ser uma doença mortal e viesse nos últimos anos sendo tratada. Então é uma pessoa que, ao contrário do Dória, que anuncia muita coisa, mas que não merece nenhuma consideração, é uma pessoa que merece consideração. Ele fez todo um estudo sobre desenvolvimento e ele explicou, inclusive, bom, isso aí tem muitas evidências, não é só ele que está falando. Por exemplo, a Pfizer, a BioNTech, que sempre olham as coisas do ponto de vista do mercado, né, e como multiplicar os bilhões que eles estão ganhando, já estão anunciando que estão estudando um reforço da vacina, né, diante dessa nova cepa. Quer dizer, que a vacina deles, que tem uma eficiência de pelo menos 60% maior do que a que está sendo aplicada no Brasil, né, não vai dar conta, né, dessa nova cepa,
que precisaria de um reforço, né? Então, veja a situação. O país não está nem vacinando ninguém, 0,9% de vacinação, e no meio disso tudo a gente tem, né, nesse momento, desenvolvendo no país, são citadas informações que nós não dá para se deter aqui tecnicamente, e eu acho muito importante, no final, inclusive no artigo do Fernando Reinache, ele fala o seguinte: me desculpem o pessimismo, né? Mas é melhor apertar os cintos e nos prepararmos para o pior. E lembrem-se, no início de 2020, quando o coronavírus demorou um pouco mais para chegar no Brasil, muitos acreditavam que eles não chegariam por aqui, né? Então ele faz o alerta. O texto não é simplesmente declarações como essa, tem um conjunto robusto de explicações, inclusive técnicas, né, para dizer o seguinte, que nós estamos sob uma ameaça muito clara, muito evidente, de que antes do que essa vacina, essa e outras vacinas, porque já essa semana teve a conversa até de que o Bolsonaro vai adotar como sua a Sputnik, né? Tamanho é o desespero da vacinação, né? A vacina AstraZeneca não chega, né? Eles estão vetando a Sputnik enquanto podem, mas há uma crise tão grande, né? Bom, e no meio disso tudo, eu acho que a gente não só precisaria começar a se preocupar, mas o problema central qual é? Tem que ter uma luta dos movimentos sociais, das organizações que defendem o povo, que essa situação tem que sair do controle do governo. Tem que passar a mão das organizações populares, das organizações médicas, das organizações dos trabalhadores, né? Só para destacar um problema político, Rafael, o PSOL, por exemplo, ingressou aí na justiça fazendo coro com o Centrão, pedindo a cabeça do Pazuello, né? No momento que o Bolsonaro já está negociando a cabeça do Pazuello com o Centrão, né, em troca aí de votos no Congresso. Olha que o PSOL foi lá na justiça pedir o impeachment do Pazuello, né? Mostrando que, para esses setores da esquerda, a única solução é você pedir e é bom lembrar, nós já trocamos de ministro da Saúde 4 vezes, né? Inclusive estão dizendo que o provável substituto do Pazuello seria o Ricardo, esqueci o nome, deputado do Centrão, que já ocupou o Ministério da Saúde por alguns meses, algumas semanas, alguns meses. Quer dizer, o PSOL entrou na jogada para ajudar o Bolsonaro e o Centrão a se entenderem, né, pedindo a cabeça. Isso aí não adianta nada, né? Seria necessário que toda essa situação da saúde pública passasse para as mãos de um comitê popular, né, formado pelas organizações dos trabalhadores da saúde, pelos especialistas de fato, e não charlatões, né, vinculados aí à direita, pelas organizações dos trabalhadores. Nós estamos lidando com uma situação muito grave, né, muito. O Brasil já é o segundo em número de mortos no mundo, e a gente pode ter aí, né, como foi assinalado, um tsunami que, quem sabe até não provocaria um disparo do número de casos, além daquilo que já está acontecendo, colocando uma situação no Brasil aí para centenas de milhares de mortos, 1 milhão de mortos. É uma situação meio imprevisível, né? E a gente não deveria desconfiar de nada, porque teve gente que desconfiou lá atrás, né? E o resultado o povo está sofrendo na pele nesse momento. Não, é isso mesmo. É curiosa mesmo a tentativa da esquerda de colocar em prática a recomendação e o programa da direita, né? Nós estávamos comentando na semana passada o ataque do jornal Estado de São Paulo ao Bolsonaro, em que, por exemplo, eles chamaram, né, o ministro de office boy do Bolsonaro, né, um leve-trás. E aí está agora o PSOL todo alegre e contente, porque tem a cobertura da imprensa capitalista, né, tentando governar de fora o governo. Isso é demais, tentando dar a receita.